Esta semana saiu um dos filmes mais aguardados do ano, Gladiador 2, sequência do clássico dos anos 2000. Assim como o primeiro filme, o filme é dirigido por Ridley Scott e era um dos que eu tinha em mais alta expectativa para esse ano. Mas no fim das contas, as expectativas foram atendidas? Infelizmente, para mim não foram. Apesar de ter seus altos, de ter seus bons momentos, Gladiador 2 definitivamente não está à altura do seu antecessor. Eu até entendo que fazer uma sequência de um clássico deve ser difícil, né? Tem-se aí o desafio de lidar com as expectativas, com o carinho que os fãs têm pelo filme antigo. Então é necessário aí tanto criar um elo com o antigo, como criar um filme de qualidade por si só. E acho que um exemplo de filme que até fez as duas coisas bem foi Os Fantasmas Se Divertem 2, que saiu esse ano, que na minha opinião conseguiu até ser melhor do que o primeiro. Só que no caso de Gladiador 2, ele até consegue criar bem esse elo com o primeiro filme, mas ele peca em algumas coisas, principalmente algumas questões ali no roteiro que me incomodaram um pouco. Mas bem, falando de uma forma bem geral, eu também não chego a dizer que o filme é ruim. Esse aí é o tipo de filme que costuma me agradar, então mesmo que não seja esse aí especificamente não seja tão bom, ainda me entreteve e valeu o valor do ingresso. A gente ainda vai falar mais sobre, talvez a gente dê alguns spoilers a partir daqui, mas antes, se você for sair, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente bater a meta de 40 inscritos, beleza? Vamos ajudar o canal, a Távola do Cinema a crescer, porque é um canal ainda muito novo, né? E dito isso, vamos para a análise do filme. Falando sobre o início, Gladiador 2 começa já trazendo uma grande sequência de batalha. Nela nós somos introduzidos a personagem que, na minha opinião, é a mais desnecessária do filme, que é a esposa do personagem principal, a esposa do Lúcius. Me pareceu que eles tentaram fazer do filme uma história de vingança, assim como o primeiro. Porém, essa parte da vingança, ela não convence muito aqui no segundo filme não. Tanto é que lá pra metade ele desiste da vingança. Então me pergunto se essa tragédia inicial era realmente necessária. Talvez eu até entenda que eles queriam mostrar Roma ali como conquistadores implacáveis, como vilões, mas ainda assim essa personagem da esposa, ela não me acrescenta muito não. Um ponto que eu acho que vale a pena comentar são os antagonistas. Nós temos três aqui em Gladiador 2. Dois deles são os imperadores, que são retratados de uma forma bem dionísica, ali como depravados, que só querem saber de luxo e não se importam com o povo. Eles representam essa decadência de Roma, e acho que para esse propósito de ser esse simbolismo dessa decadência, que acaba sendo um pouco do tema do filme, acho que eles servem bem. Eu acho até que tem aí uma referência aos imperadores loucos de Roma, como por exemplo aqui no filme nós temos o imperador que nomeia o macaco como um primeiro cônsul. E na vida real nós já teve um imperador que nomeou um cavalo para um cargo público, então acho que é bastante essa referência aí à decadência de Roma e aos péssimos políticos que esse império já teve. Mas o principal antagonista de Gladiador 2 é o personagem do Denzel Washington, que é um sociopata maquiavélico em busca de poder. Até que eu gostei desse personagem, ele tem uma aura misteriosa sobre ele. Tem até uma cena que o Lúcio pergunta, quem é você? Quem era você antes de ter um nome romano? Mais tarde nós descobrimos que ele foi escravo do Marcus Aurelius, o avô do Lúcio. É até interessante que nos dois filmes, o Marcus Aurelius ele é mostrado e citado como um grande imperador, um homem muito justo. E mesmo que ele de fato tenha sido um bom homem, alguém na posição dele, principalmente nessa época aí, não se mantém onde está sem pisar em cima de outros homens. E alguns desses homens que são pisados, eles não esquecem, como é o caso do personagem do Denzel Washington. Então, até que eu gostei desse personagem dele. E falando sobre o personagem principal, a jornada dele no filme é ser essa esperança de que a velha Roma do Marcus Aurelius um dia retorne. Roma acaba sendo quase um personagem por si só aí no filme, né? Nós temos Roma ali numa fase não muito boa e na figura do personagem principal a esperança de que a velha Roma do Marcus Aurelius pode retornar. Eu acho que o arco dele no filme é ir aos poucos assumindo essa missão de herdar as vontades do pai e do avô dele, e é através disso que o filme criou seu maior elo com o primeiro gladiador, né? Através disso, o Máximos é muito citado, ele aparece ali em alguns flashbacks. Eu gostei do personagem principal, eu só acho que não precisava ter revelado que ele era o Lúcius ainda no trailer, né? Porque, sinceramente, se não tivessem dado esse spoiler no trailer, eu só teria descoberto que no filme que ele é o Lúcius, já que não é o mesmo o ator. Mas eles fizeram a questão de dar esse spoiler aí, né? E se for para citar outros pontos positivos para o Gladiador 2, acho que seria a bela direção de arte. Os cenários e principalmente os figurinos são bons. Acho que eles trazem bem essa Roma praticamente idílica em algumas cenas. Chega até, para mim, fica até um pouco difícil de acreditar que há quase 2000 anos atrás existia uma cidade tão maravilhosa como Roma, mas parece que realmente foi mais ou menos daquele jeito como o filme retrata, eu acho, né?
Mas em outras cenas também mostram o outro lado de Roma, né? Mostram ali os excessos dos imperadores se vestindo de ouro, sentando em tronos de ouro enquanto o povo implora por comida. Então a direção de arte tem esse papel aí de mostrar os dois lados de Roma. E as cenas de ação, elas também são boas, nós temos algumas cenas bem intensas, apesar de, sinceramente, eu já ter visto algumas lutas mais bem coreografadas. Em alguns momentos achei que as lutas não são tão bem coreografadas assim, às vezes dava pra ver o soco passando no ar. Sinceramente, tem uma luta no filme que dá pra ver o soco passando no ar. Então, eu já vi cenas de ação melhores, viu? E se for pra citar o principal motivo pra Gladiador 2 não ter atingido as expectativas, pra mim seria o roteiro e as suas coincidências. Principalmente ali pro final, foi o que mais me incomodou. Porque, gente, vocês notaram que aquela luta final entre o Lucius e o Denzel Washington aconteceu só porque o Lucius ficou por acaso entre o Denzel e o exército dele? Porque pelo menos pra mim foi o que pareceu. E é até estranho que naquela cena o Denzel nem sequer tenha pedido ajuda pro exército dele, né? Eles provavelmente não ajudariam, né? Como nós vimos que o exército deixou ele se lascar mesmo, mas ele nem pediu ajuda. É como se o filme inteiro ele tivesse sido extremamente maquiavélico e cauteloso pra no final, sei lá, ele dizer: dane-se, eu vou apostar tudo aqui lutando contra esse menino. Então pra mim essa cena ela foi meio mal escrita. No primeiro Gladiador nós também temos uma luta entre o personagem principal e o principal antagonista, mas ela é uma coisa mais bem planejada, ela tem um propósito diferente, né? Pra quem se lembra, no primeiro filme, Commodus chega a enfrentar o Maximus diretamente pra provar um ponto, né? Pra destruir a imagem que o Maximus tinha. Aqui no Gladiador 2, esse confronto final entre o herói e o vilão acontece quase que por acaso, né? É como se o personagem do Denzel Washington dissesse: tamo aqui, vamos lutar, né? Tamo aqui, vamos lutar. Então, meu veredito é que Gladiador 2 tem uma bela direção de arte, boas atuações, o Ridley Scott consegue trazer uma epicidade na direção dele, o filme é épico, porém algumas cenas são estragadas pelo roteiro. Na minha opinião, os problemas de roteiro são normalmente os que o que acabam sendo mais gritantes em um filme. Então, por causa de tudo isso, minha nota para Gladiador 2 é nota 7, que acaba nem sendo uma nota tão baixa assim, né? Coloca aí nos comentários qual é a sua nota para Gladiador 2, o que você achou, atendeu suas expectativas, você ficou muito decepcionado. Coloca aí nos comentários o que você achou, eu quero muito saber o que vocês pensam. E tchau, um beijo, até a próxima.